Amados, nós vamos entrar no momento da palavra e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em um salmo muito desejado e querido por muitas pessoas. Na semana passada, e já tem alguns dias que o Senhor tem ministrado na minha vida sobre o Salmo 23. E então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse salmo e nós vamos meditar hoje um pouco naquilo que o Salmo 23 diz. Ele é um salmo muito conhecido, talvez existem muitas Bíblias abertas em casa, nas estantes, no Salmo 23. E as pessoas até sabem, né, recitar esse salmo de cor, porque ele tem só 6 versículos. Só que muitas vezes não param para meditar nas verdades espirituais que tem contido nesse salmo. E então o Senhor, Ele me levou a estudar um pouco mais do Salmo 23, e não tê-lo apenas como um amuleto, mas a partir do momento que nós fazermos uso desse salmo, a gente passa a entender de verdade o significado das palavras e também ele passa a ter sentido e valor nas nossas vidas. Todos encontraram? Amém? Eu vou ler na versão NVI, que é a nova versão internacional. Talvez algumas palavras sejam diferentes, mas a essência do salmo é igual em todas as Bíblias. Às vezes as palavras mudam para ficar mais fácil para o nosso entendimento, mas a essência é a mesma. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Curva a sua cabeça. Pai, eis aqui a tua palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento nessa noite para a tua palavra. Espírito Santo, nos convence das verdades contidas nesse texto. Perdoa as nossas falhas, livra-nos das distrações e prepara o nosso coração como uma terra bem arada pelo teu Espírito para receber essa semente preciosa que é a tua palavra, para que ela venha dar frutos e frutos em abundância, Senhor, nas nossas vidas. Eu te agradeço e te exalto em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 23, como eu disse no início, ele é um salmo bem conhecido, tanto das pessoas que frequentam a igreja e mesmo aquelas que não frequentam alguma igreja. Ele é um salmo muito conhecido pelas pessoas devido à história do cristianismo e também devido às verdades que este salmo contém. E o Salmo 23, ele é um salmo escrito por Davi. E ele, na verdade, é um cântico de confiança de Davi em Deus. Davi, através desse salmo, ele demonstra a sua confiança em Deus. E Davi, ele escreve este salmo inspirado pelo Espírito Santo, porque nós sabemos que a palavra diz lá em Timóteo que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Mas detalhe, Davi ele escreve inspirado pelo Espírito Santo, mas sobre a realidade da sua própria experiência de vida. Porque se alguns sabem um pouco da história de Davi, Davi antes de se tornar rei, ele era pastor de ovelha. Até nos faz lembrar um pouco da sua história, lá em Samuel, no capítulo 16, aonde Samuel desce, né, para ungir Davi a rei.
E Davi simplesmente não está na casa de Jessé, porque ele estava no campo cuidando das ovelhas. E então vêm todos os filhos ali de Jessé, e Deus fala para Samuel: não é esse, ainda tem mais um. E então o pai de Davi manda chamar Davi, que estava lá no campo, aonde Samuel unge Davi como rei. E nós temos, né, nesse texto uma grande lição, é que o profeta ele se impressionou com a aparência dos filhos de Jessé e achou que algum daqueles poderia ser o rei. Mas o Senhor, ele não se impressionou com a aparência, porque ele conhecia o coração de Davi. E é o que Deus fala conosco nessa noite, que ele não vê apenas a nossa aparência, mas ele se importa com o nosso coração. E assim como Davi era pastor de ovelhas, Deus quer ser o pastor do nosso coração. E por isso o título dessa mensagem nessa noite é Meu Pastor. Dentro dessa experiência de Davi como pastor de ovelhas, perceba que logo no início, Davi faz uma declaração: o Senhor é o meu pastor. Então Davi, ele se coloca na posição de ovelha e coloca Deus na posição de pastor. E então ele começa a escrever essa jornada sobre a experiência da vida dele com Deus. E a Bíblia vai dizer para a gente no Novo Testamento que Jesus é o bom pastor, o grande pastor e o sumo pastor. A palavra sumo também pode ser trocada pela palavra supremo, supremo pastor. E algo que eu já quero entregar como uma lição nessa noite, mas ainda não faz parte das grandes lições que nós vamos aprender, é que muitas vezes nós só esperamos o sobrenatural de Deus para reconhecer a voz dele. Só que nós precisamos aprender a reconhecer a voz de Deus também no ordinário. E essa palavra ordinário, ela não tem só o sentido pejorativo, mas ordinário vem de extraordinário, que é cotidiano. Ordinário é o cotidiano. Muitas vezes Deus vai se revelar no sobrenatural, como foi no deserto, onde Deus mandou o maná, onde havia uma coluna de fogo de dia e uma coluna de nuvem à noite, e ele toca na rocha, faz da rocha sair água. Coisas extraordinárias acontecem, mas Deus também fala no ordinário, que é Davi sendo pastor de ovelha, esquecido lá no campo. Esquecido para os homens, mas lembrado por Deus. Talvez você possa se sentir esquecido pela sua família, pelos seus parentes, pelo seu chefe de trabalho que não reconhece aquilo que você faz. Eu não sei, mas Deus lembra e sabe aonde você está. E no momento exato, Ele fala para o profeta: chama Davi. E ele unge, e ele honra como rei. Então não tenha medo do anonimato. No momento certo, Deus te levanta e te exalta. Por quê? Porque primeiro Ele quer conhecer o nosso coração. Então nós precisamos reconhecer a voz de Deus, não só no extraordinário, mas também no ordinário, que é o nosso dia a dia com Deus. Em Eclesiastes 8, no capítulo 5, diz assim: o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então, como servos do Senhor, como pessoas que nós estamos aprendendo a caminhar com Deus, nós precisamos ser sábios para discernir o tempo e o modo que Deus vai falar conosco. Às vezes no modo extraordinário, mas às vezes também no modo ordinário, naquele seu dia a dia, naquele comum, sabe? Todo dia aquela rotina, aquela mesma coisa. Se você afinar os seus ouvidos, você vai reconhecer a voz do seu pastor. Porque lá em João também diz que a ovelha reconhece
o som da voz do seu pastor. Aleluia. Meus irmãos, a primeira lição que nós vamos aprender neste salmo está dos versos 1 até o verso 3, e é esta: porque Jesus é o nosso pastor, temos suprimento para as nossas necessidades. Esta é a primeira lição que nós vamos ver entre o versículo 1 até o versículo 3. Porque Jesus é o nosso pastor, temos suprimento para as nossas necessidades. Qual é a função do pastor de ovelhas? A função do pastor é de dar provisão, direção e proteção para as suas ovelhas. Perceba que os versos decorrem da seguinte maneira: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu gostaria de destacar algo nesse texto, que há uma grande ênfase sobre o nada me faltará. E muitas pessoas, até eu mesmo, já vi esse texto dessa mesma maneira, colocando a ênfase apenas no nada me faltará. Mas recorrendo a alguns originais, a melhor tradução para este texto seria no seguinte sentido: porque Jesus, ou o Senhor, é o nosso pastor, nada nos faltará. A ênfase não recai na necessidade, mas recai em quem Deus é. Porque muitas vezes nós desenvolvemos um relacionamento com Deus apenas pelas suas mãos, por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele pode dar. Mas nós precisamos, na verdade, ter um relacionamento com Deus primeiro por aquilo que Ele é. E quem Ele é? Ele é o nosso pastor. Porque Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Porque é o pastor que sabe indicar aonde há verdes pastagens. Porque é o pastor que sabe conduzir a águas tranquilas, que vai refrigerar a sua alma. Porque é o pastor que vai conduzir por veredas da justiça. Então, muitas vezes a nossa ênfase cai nas bênçãos, mas primeiro nós precisamos tê-lo como nosso pastor. E aí sim, nós não vamos fazer com que as bênçãos sejam o pastor das nossas vidas, mas que Deus seja o pastor das nossas vidas. Eu coloquei assim: a ênfase não deve estar sobre as bênçãos, mas sobre o abençoador. Sabe por quê? Nós conhecemos um nome de Deus que é poderoso. Ele é Jeová Jireh, o Deus provedor. Quando Isaac está prestes a morrer, Deus fala na boca de Abraão para Isaac: Deus proverá para si o cordeiro. E ali nós conhecemos quem Deus é. Quem Deus é? Ele é Jeová Jireh, o Deus provedor. E nós vemos o caráter de Deus sendo revelado nesse texto através da provisão e da manifestação de quem Ele é. O Deus que conduz a verdes pastagens, que nos faz repousar, é o Jeová Shalom, o Deus que é a sua paz. O Deus que faz você tomar águas tranquilas é o Jeová Rafá, o Deus que sara a sua alma. Percebam que por mais que nós temos necessidades, que é do físico, que é do material, aquilo que supre as nossas vidas é quem Deus é o Jeová Jireh, é o Jeová Shalom, é o Jeová Rafá. O Deus que é provedor, o Deus que dá paz e o Deus que sara. E meus irmãos, há algo forte nesse texto,
onde ele diz: restaura-me o vigor. O que é essa restauração do vigor? É você renovar as suas forças. Muitas vezes, quando nós estamos cansados, sobrecarregados, aflitos, nós só vamos encontrar repouso dentro do pasto, aonde Deus é o nosso pastor. Nós vamos encontrar repouso e descanso para as nossas almas se nós formos conduzidos por Deus, que é o nosso pastor. Percebam que o texto em Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor se renovam. E a espera não pode matar a esperança. Muitas vezes o tempo de espera das promessas de Deus se cumprir sufoca o nosso coração a ponto da gente perder a esperança e achar que o pastor não é mais aquele que provê, que o pastor não é mais aquele que dá paz, que o pastor não é mais aquele que sara as nossas almas, mas é na espera que as nossas forças devem ser renovadas no Senhor. É Ele que restaura a nossa alma, que revigora a nossa alma. E sabe o que Ele faz mais? Ele nos guia nas veredas da justiça. E o que é vereda? Vereda é um caminho estreito. Então aqui a gente tem um recado profético dentro desse texto, que a gente vê lá no Novo Testamento, que a porta do céu ainda continua estreita, que o caminho para o céu ainda é estreito, e que poucas ovelhas querem passar pelo caminho estreito. Mas e se a ovelha escolher o caminho largo, Rafael? Ele não descansa enquanto das 100 ovelhas, a 99 que se perdeu, ele não descansa enquanto aquela uma não voltar. Se a ovelha tomar o caminho largo, ele não descansa enquanto ele não fizer até o último esforço para resgatar aquela ovelha e trazer sobre os ombros. Então é Ele que nos guia nesse caminho estreito, por amor do seu nome. Pelo zelo que Ele tem por Ele, Ele cumpre as promessas. Ele cumpre aquilo que Ele fala. Conhecer a Ele é a própria essência da vida eterna. Conhecer a Deus, conhecer o pastor, é a própria essência da vida eterna. E Davi, ele nos mostra um novo relacionamento com Deus nesse texto, que é um relacionamento próximo. O pastor e a ovelha têm contato diário. A ovelha e o pastor desenvolvem relacionamentos diários. Nós não temos um Deus que é apenas uma divindade que nós buscamos quando nós precisamos de alguma coisa, mas nós temos um Deus que se revela na oração de Jesus como o Pai nosso. E se Ele é o nosso Pai, a única relação que nós podemos ter com Ele não é apenas de religiosidade, de criação e criador, ou de buscar uma divindade, mas de filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Isso deve ficar registrado no nosso coração como a maior verdade. Por causa de Jesus, nós somos feitos filhos de Deus, ovelhas do pasto de Deus. Por causa de Jesus, um novo e vivo caminho se abriu, ao qual se entra pela fé, por crer, por obedecer, por permanecer nele. Não porque nós fazemos tudo certo, não porque nós fazemos tudo errado, mas é por relacionamento. O pai corrige o filho que ele ama. E esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Ele quer ser o nosso pastor. Ele quer se revelar como o nosso Pai. Aleluia. E agora talvez nós vamos para o ponto mais
alto dessa mensagem, ao qual Deus, Ele ministrou bastante no meu coração. E a segunda lição desse texto se encontra nos versos 4 e 5. E a segunda lição é a seguinte: porque Jesus é o nosso pastor, temos companhia nas adversidades. Porque Jesus é o nosso pastor, temos companhia nas adversidades. Diz assim o verso 4 e o verso 5. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A promessa de Deus para nós não é que coisas ruins não vão acontecer, mas sim que Ele estará conosco durante toda a jornada. Lembram de outro texto que fala lá em João, se eu não me engano? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A gente vê como a Bíblia ela concorda. O Novo Testamento concorda com o Velho Testamento. Nós vemos promessas sendo anunciadas no Antigo e no Novo se cumprindo. Então a Bíblia ela se conversa com ela todo. Por isso que esse é um livro tão amado de geração em geração. Então nós vemos Davi dizer a mesma coisa aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Percebam a relação dessa frase: porque tu estás comigo, eu não terei medo. Aqui nós temos causa e consequência. Eu só não sinto medo na adversidade ou na aflição, porque Deus está comigo, porque o meu pastor está comigo, porque o pastor está junto com a ovelha. Ela pode atravessar o vale da sombra da morte tranquilamente, porque ela sabe que Ele está com ela. E aqui nós temos uma reflexão: o medo não pode ser maior do que a presença que está conosco. A presença de Jesus é maior que o medo. A presença de Jesus é maior que o medo, porque o amor lança fora o medo. Aonde tem medo, há punição. Aonde há medo, há desesperança. Mas aonde há o amor lança fora todo medo, porque a graça triunfa o juízo, a graça triunfa a punição. Mas Rafa, eu sinto medo de passar por algumas coisas. É normal, nós vamos sentir. Mas você não pode deixar que a presença dele seja menor que o medo. Você não pode deixar que o medo seja maior que a presença. A presença de Deus tem que ser maior que o medo. Os vales são inevitáveis, mas a presença é real. A presença é certa. Nós vamos passar por aflições, por dificuldades. Nós estamos atravessando o vale da sombra da morte com a Covid. Todos os dias que nós colocamos o pé para fora, nós temos medo. Mas se Deus é o nosso pastor, nós não temeremos o medo. E muitas vezes, quando nós estamos passando por dificuldades, por aflições, a gente fica buscando resposta para o nosso sofrimento. A gente quer saber o porquê que a gente está passando por aquilo. Muitas vezes o sofrimento vem por causa das nossas escolhas erradas, mas também muitas vezes o sofrimento vem para provar a nossa fé e aonde está o nosso coração. Só que nessa luta a gente fica querendo saber a razão e a gente perde o principal, que é a presença de Deus no meio das adversidades. Então o meu conselho para você é: não busque resposta para o seu sofrimento, busque a presença. Sabe por quê? Nós conhecemos o livro do sofrimento, que é o livro de Jó.
Jó questionou a Deus, e não é errado questionar, não me entenda mal. Mas ele fez perguntas para Deus, e Deus fez mais perguntas para ele. E no final, Jó entendeu que o que ele ganhou foi melhor do que resposta para o sofrimento. Ele ganhou a presença de Jesus. Sabe por que ele declara assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço por andar com você. Então muitas vezes você perde a presença de Deus buscando resposta para aquilo que você está passando, aonde você deveria buscar a presença, porque é a presença de Deus que te fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam. Por quê? Porque a confiança está no Senhor. A confiança está no pastor. E aqui nós vemos dois elementos que está junto do pastor, que é a vara e o cajado. Vara para quê? Vara, o pastor tem vara na mão para nos defender do inimigo, para afugentar os inimigos. Aleluia. E ele também tem cajado na mão para ajudar no caminho e para conduzir o rebanho de volta para o caminho. E nós vemos a presença forte da palavra nesses dois elementos. A palavra que nos protege do inimigo e a palavra que nos conduz no caminho. E a partir do verso 5, a gente vê o cenário mudar. Percebam que do 1 ao 4, a gente ainda vê esse cenário de pastor e ovelha. Mas percebam como o texto muda. Ele diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Agora nós vemos um cenário de um banquete, onde Deus é o hóspede e nós somos os convidados desse banquete. E ele diz, e é algo até que a gente fala assim estranho, né? Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Mas antigamente, no Oriente Médio, existia um costume que um homem que fosse perseguido por seus inimigos precisava entrar ou ao menos tocar na tenda do rei em que buscasse refúgio para estar seguro. Seus inimigos eram obrigados a deter-se e olhar de fora para dentro, sem nada poder fazer contra o perseguido, agora hóspede, e portanto protegido por seu anfitrião. Então Davi, ele traz esse costume da época para o texto, e conhecendo essa parte da história, você passa a entender melhor o que ele quer dizer com preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. E banquete fala também de comunhão. E enquanto temos comunhão com Deus, não precisamos temer as adversidades e os nossos inimigos. Porque enquanto nós temos comunhão com Deus no banquete, onde você está tendo relacionamento com Deus, é Ele que nos protege contra os nossos inimigos e os nossos adversários. E eu quero deixar bem claro aqui que os nossos inimigos não são pessoas, porque o verso em Efésios 6:10 diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e as hostes da maldade. Então as pessoas não são os nossos inimigos. Nós temos 3 inimigos: o diabo, o pecado e a natureza pecaminosa que ainda habita dentro de nós. Estes são os nossos inimigos. Então, quanto mais intimidade e comunhão você tem com Deus, Deus vai abatendo os nossos inimigos, que estão muitas vezes dentro de nós mesmos, que é a nossa natureza
pecaminosa. Quanto mais relacionamento com Deus, mais longe do pecado, mais afastado do mundo, mais afastado das coisas da terra você está. Porque você tem relacionamento com Deus. E o texto diz: mas tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Era costume da época eles também ungirem os seus hóspedes, os seus convidados, simbolizando mesmo honra, reconhecendo a pessoa em que eles estavam recebendo. E aqui o óleo também pode simbolizar para nós, nos nossos tempos, a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E esse deve ser o desejo do nosso coração. Unge, Senhor, a minha cabeça com óleo. E o meu cálice, que sou eu sou o templo do Espírito Santo. Faz transbordar, me faz cheio do Espírito Santo. Me faz cheio do Espírito Santo. Essa é a nossa oração. Essa precisa ser o nosso desejo. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. Unção fala da presença do Espírito Santo que nos capacita. Unção é capacidade para realizar. Unção não é só manifestação de poder, mas unção é capacidade para realizar. Enquanto os discípulos esperavam a descida do Espírito Santo no cenáculo, e após a descida do Espírito Santo, o que Deus faz com eles? E ser-me-eis minhas testemunhas em Judá, na Samaria e até os confins da terra. Então o Espírito Santo, ele vem para nos capacitar a sermos testemunhas de Jesus na terra. E nós que ministramos na presença do Senhor, nós precisamos buscar o óleo. E o óleo só se consegue através de quebrantamento. Se você quer azeite, unção, como se faz azeite? Esmagando as olivas, apertando elas sendo esmagadas, escorre o azeite. E muitas vezes nesse processo da adversidade em que nós não reconhecemos a razão daquilo que nós estamos passando, é Deus nos esmagando, nos quebrantando, para que a unção e o óleo, o Espírito Santo, flua das nossas vidas. Ai, Senhor, está doendo. Está difícil passar por esse caminho, mas vale a pena. Porque você reconhece quando alguém tem talento ou quando alguém tem unção. A unção é diferente. A unção quebra o jugo e a sentença e as obras do mal. E essa unção a gente só adquire através de quebrantamento. Por quê? Um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. E aquele que está ligado na videira, como diz em João 15, tudo quanto pedir, ele realizará, porque ele está ligado na videira que é Jesus. E agora nós vamos para a terceira lição desse texto, onde se encontra no último verso, que é o verso 6, que diz que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei a casa do Senhor para todo sempre. A terceira lição é: porque Jesus é o nosso pastor, temos esperança eterna. Porque Jesus é o nosso pastor, temos esperança eterna. Aqui nós vemos dois elementos: a bondade e a misericórdia. Bondade é o que Deus nos dá e não merecemos. Misericórdia
é o que Deus não nos dá e merecemos. Conseguem perceber a diferença? Bondade é o que Deus nos dá, mesmo quando eu não mereço. Mesmo quando eu não mereço, Ele é bom. E misericórdia é o que Deus não nos dá e nós merecemos. Eu merecia castigo e Ele me deu graça. Não merecemos a graça e Deus nos dá. Merecemos o juízo e Deus suspende o juízo. Por bondade, Deus nos abençoa. Por misericórdia, Ele nos perdoa. E há perdão para as nossas vidas nessa noite. Aleluia. E essa ideia de bondade e misericórdia nos acompanhar todos os dias, é que esse mesmo conceito, né, da antiguidade, em que ele recebia o convidado como seu hóspede, ele também fornecia 2 guarda-costas para que protegesse essa pessoa no caminho de volta para a sua casa, e se fosse possível, se fosse necessário, esse anfitrião que recebe o convidado no banquete, ele entrega a sua própria vida para que nada de mal aconteça na vida desse convidado, desse hóspede. E trazendo para o nosso tempo, é que Deus também coloca esses 2 guarda-costas para nos proteger contra as ciladas do dia a dia, que é a bondade de um lado e a misericórdia do outro. Você anda com a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhando todos os dias. E esse mesmo anfitrião entregou a sua vida no Calvário, em nosso favor, em nosso lugar. E Davi, ele termina com a declaração: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, ou habitarei na casa do Senhor por longos dias, algumas traduções dizem. E Davi, ele tinha a ideia do tabernáculo, né, do templo, por isso ele fala de habitar na casa do Senhor todos os dias, porque eles tinham a ideia deles irem até um lugar para cultuar. Mas nós sabemos que Jesus, ele vem inaugurar um novo templo, que é onde os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, independente do lugar aonde eles estão. Então nós entendemos a verdade desse texto hoje como: nós somos o templo do Espírito Santo. E se nós somos o templo do Espírito Santo, Ele está conosco todos os dias das nossas vidas, aqui e na eternidade com Ele. Porque Jesus é o nosso pastor, temos esperança para a vida eterna. E também todos os dias, ou enquanto eu viver, fala de permanência e constância. Algo que nós precisamos entender é que, sim, nós somos igreja, mas nós não somos igreja sozinhos. Porque o texto diz que nós somos pedras vivas. Então, cada pedrinha se torna junto uma só igreja, um só templo. Então, não tem essa história de que eu sou igreja sozinho. Você precisa estar conectado com uma igreja local. Você precisa estar conectado com um rebanho. A ovelha sozinha, ela se perde, ela se aventura, ela se arrisca, ela se machuca, porque ela está longe do rebanho. É no rebanho que o pastor cuida, mostra o caminho, indica a direção. Por isso que não dá para ser igreja sozinho. E você não vai encontrar pessoas perfeitas na igreja. Você não precisa ser perfeito para estar conectado com uma igreja. Você só precisa crer em Jesus e obedecer aquilo que está na palavra. E o Espírito Santo vai fazer a obra na sua vida, se você for sincero com Deus.
Não existem pessoas predestinadas à salvação, no sentido de que Deus elegeu só algumas para ser salvas. Todos nós somos predestinados para a salvação. A questão é estar no ser condicional. Se você crer e permanecer, você será salvo. Então esse é o convite de Deus para as nossas vidas nessa noite. Ele é o nosso pastor e Ele quer que sejamos ovelhas do seu rebanho. E se você se afastou do caminho do Senhor, ou eu sei que esse tempo tem sido difícil, porque algumas igrejas estão fechadas, a gente está tentando, voltar aos poucos, tudo, mas dá para se conectar. Existe uma maneira, hoje nós temos o WhatsApp, hoje nós temos tantas coisas. Busque estar conectado com a sua igreja, mande uma mensagem, de algum jeito a gente vai conseguir te agregar, para que você se sinta parte daquilo que Deus está fazendo. Porque nós não estamos sozinhos. E quando nós estamos sozinhos, é mais difícil para enfrentar a vida. Quando nós estamos no rebanho, uma ovelha ajuda o outro, e nós temos o pastor. Que o pastor, sendo o nosso pastor, nada nos faltará. Porque Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. E eu só quero revisar as 3 lições com vocês nessa noite, sobre o que nós aprendemos dentro do Salmo 23, que é a primeira: porque Jesus é o nosso pastor, temos suprimento para as nossas necessidades. Porque Jesus é o nosso pastor, temos companhia nas adversidades, a segunda lição. E a terceira: porque Jesus é o nosso pastor, temos esperança para a vida eterna. Que você, ao ler esse salmo novamente, que com certeza você vai ler, que você possa refletir nessas verdades, e ainda mais o Espírito Santo falará no seu coração. Aleluia. Eu quero orar primeiro e vou encerrar cantando. E para essas pessoas que eu disse, que se você está afastado do caminho, se você está se sentindo desconectado, eu não vou pedir para você colocar no chat, aí nos comentários, para todo mundo ver, porque às vezes você pode se sentir constrangido, mas que se você desejar se conectar de novo com Jesus, que você faça a oração de confissão, pedindo perdão para Ele, que com certeza Ele está de braços abertos para te receber, e que você entre em contato conosco nas redes sociais, que de alguma forma a gente vai entrar em contato com você. E que você não se esqueça nessa mensagem, que Deus é bom e você é amado. Que essa verdade esteja no seu coração, que Deus é bom e você é amado. Talvez as circunstâncias da vida querem provar ao contrário, que Deus é mau. A pandemia quer provar que Deus é mau. Não, Deus continua sendo Deus e Deus continua sendo bom. E talvez as mentiras que foram lançadas sobre a sua vida fazem com que você se sinta menor e não amado por Deus. Mas hoje eu declaro esta palavra sobre a sua vida. Deus é bom e você é amado. Pai, nós te agradecemos por esse momento em que nós meditamos na Tua palavra, Senhor Jesus. A Tua palavra é viva e eficaz. Quando damos atenção a ela, o Senhor fala conosco. Assim como aprendemos nessa noite, eu sei que o Senhor faz o extraordinário, que o Senhor fala no extraordinário, mas que também o Senhor fala no nosso cotidiano, no nosso comum. Mesmo quando a gente está lavando louça, o Senhor fala conosco. Mesmo quando a gente está tomando banho, o Senhor fala conosco. Ao amanhecer, ao contemplar o dia, o Senhor fala conosco. Então, Espírito Santo, afina o nosso ouvido para ouvir a sua voz, para reconhecer a voz do bom pastor, do grande pastor e do supremo pastor, que é Jesus. Senhor,
que vidas possam confessar a Ti como único e suficiente Salvador. E aquelas ovelhas que estão perdidas, que se desvincularam do rebanho, que elas possam voltar, Senhor. O Senhor tem o cajado na mão para trazê-las de volta, Senhor, ao rebanho. E o Senhor tem nas mãos a vara, que é a espada, que é a Tua palavra, para afugentar qualquer inimigo que está selando essa vida de não entregar, Senhor, a vida a Ti. Não sei se são os vícios, não sei se é o medo, não sei se é a vergonha, eu não sei, mas o Senhor tem essa espada, que é a Tua palavra, que é poderosa para fazer muito mais daquilo que nós pedimos e pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. Em nome de Jesus, receba toda a honra, Pai, toda a glória, todo o louvor, cada fôlego de vida nosso, que o Senhor receba para a Tua glória. E nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém.